Olha, na verdade o que eu fiz foi o seguinte, né? Primeiro, sempre estudei bastante, né? Fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, fui bom aluno no colégio. Depois, na área privada, algumas coisas, acho que é importante comentar. Mesmo sendo funcionário, eu sempre pensei como dono, sempre pensando na empresa como longo prazo. Sempre gostei de desafios, sempre tive preocupação mesmo no trabalho, estar sempre aprendendo, né? Aceitar alguns riscos. Eu estava bem num determinado emprego, mudei para uma outra empresa que estava começando, para um outro banco, depois mudei para uma instituição que estava tendo prejuízo. Então sempre gostei de ter desafios e enfrentar e sempre trabalhar em equipe, né? Então esse foi o roteiro que eu fiz. Quer dizer, acho que não tem muito mistério. É trabalho duro, estudar, ser perseverante, resiliente, gostar de empreender, pensar no longo prazo. Esse foi o meu, e ser econômico também, sempre foi uma pessoa econômica. Então aí sempre foi o meu roteiro para ganhar dinheiro. E aí acho que você está na hora certa, tomar as decisões corretas, acabam ajudando também. E isso que potencializou, de fato, eu poder ter um patrimônio que me deixa tranquilo para entrar na política sem depender de qualquer outro benefício, qualquer outro privilégio, né? Porque eu acho importante, e esse sempre foi o foco desde que o objetivo, sempre que a gente montou o Novo, é atacar a pobreza, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque você pode reduzir a desigualdade e não necessariamente tirar as pessoas da pobreza, né? E até acho que nessa própria reportagem eu dei um exemplo de que o Japão, por exemplo, é um país mais desigual do que o Afeganistão, né? E nem por isso é melhor morar no Afeganistão do que no Japão, porque se realmente você tira as pessoas que têm mais recursos, você diminui a desigualdade, mas você não resolve o problema das pessoas que precisam ter uma renda maior. Então, o principal que eu entendo que a gente deve atacar é a pobreza. E a pobreza, como é que a gente se ataca? Criando riqueza, fazendo com que as pessoas tenham facilidade para empreender, possam ter o seu trabalho, liberdade para trabalhar, liberdade para empreender, um Estado menos burocrático, que cobre menos impostos. Esse é um modelo que a gente acredita para realmente colocar o Brasil na rota do crescimento. Até porque você vê, esse ano aqui o Brasil vai crescer aí alguma coisa entre 1% e 1,5% ao ano, e o resto do mundo vai crescer alguma coisa próxima a 4%. A gente está ficando para trás, né? Então, e o Estado brasileiro, acho que isso é um detalhe importante, ele tem sido um grande concentrador de desigualdades, porque ele acaba fazendo uma transferência de renda ao contrário, em várias atuações. Quando ele paga menos, por exemplo, para o trabalhador no fundo de garantia e pega esse dinheiro e empresta para grandes empresas a taxa baixa, ele está transferindo renda do trabalhador para grandes empresas. Quando ele paga a faculdade, quando a gente tem um ensino superior de melhor qualidade no nível público, e a gente não tem uma boa educação no setor público básico e fundamental, você dificulta o acesso das pessoas que não têm capacidade de pagar, não têm capacidade financeira de pagar a escola privada ao ensino público. Então, tudo isso, o Estado brasileiro acaba sendo um grande concentrador de renda, né? Olha, o serviço público tem algumas coisas positivas e algumas coisas ruins, né, que a gente precisa melhorar. Primeiro, tem gente muito bem formada, de muito boa qualidade, até porque passou por concursos, tem gente muito competente no setor público. Agora, tem alguns problemas. Um deles é a aposentadoria, né? A gente tem aí em alguns segmentos, legislativo, mesmo no judiciário, Ministério Público, salários na aposentadoria, pensões extremamente elevadas. Não é à toa, acho que esse número que sempre me chama a atenção é que do nosso buraco da Previdência, do cerca de 270 bilhões, falando em números redondos, 1/3 dele vem de 1 milhão de pessoas, que são os funcionários da área pública, os aposentados da área pública. E 2/3 vem de mais de 30 milhões de pessoas, que são justamente os aposentados da área privada. O déficit do aposentado da área privada hoje é cerca de R$5.000 e o déficit do aposentado da área pública é R$78.000.
déficit unitário, ou seja, é 16 vezes maior. Então, a gente é a favor de ter o mesmo sistema de previdência, tanto para o funcionário da área pública quanto para o funcionário da área privada. E outro aspecto que me chama a atenção no funcionalismo da área pública, isso foi até um estudo do Banco Mundial, que mostrou que para a mesma função, nos mesmos cargos, com a mesma experiência, nos funcionários do setor público no nível federal, chegam a ganhar 67% a mais em média do que ganha a mesma função na iniciativa privada. Então, eu sou favorável, inclusive em respeito a todos nós que somos pagadores de impostos, que os funcionários da área pública tenham um sistema de avaliação de desempenho, para que a gente possa premiar os que estão indo bem e eventualmente substituir os que estão indo mal, né? Acho que é um dever que o Estado tem com o cidadão brasileiro, que é o pagador de impostos, né? Que é quem paga toda essa conta. A nossa principal preocupação na redução da máquina pública é, na verdade, dar mais liberdade ao cidadão brasileiro. A gente não tem uma preocupação em reduzir, pelo contrário. Nas áreas essenciais, a gente deveria melhorar, na saúde, na educação, na segurança. O que nós somos contra é o governo, o Estado brasileiro, administrar posto de gasolina, entrega de correspondência, instituição financeira, coisas que não deveria caber a ele fazer isso e ter uma intervenção tão grande na vida das pessoas. Eu citei, por exemplo, agora o exemplo do fundo de garantia. Nós entendemos que as pessoas deveriam ter liberdade de aplicar o seu fundo de garantia onde quisessem, não o Estado determinar que tem que render menos, aplicar na Caixa Econômica. Então, a ideia é tirar o Estado daquilo onde ele não deveria estar para que ele possa atuar melhor nas áreas essenciais, que é exatamente onde a população demanda. O atendimento no posto de saúde, que os filhos saiam da escola sabendo ler e escrever e fazer a matemática básica, que a gente tenha uma segurança, que é o que a gente não tem hoje no Brasil. Então, de fato, concentrar os esforços do Estado nessas áreas básicas. A gente teve o governo petista, que foi o melhor governo para os bancos, onde os bancos mais ganharam dinheiro e não tinha ninguém da área financeira. Então, acho que essa associação de onde a pessoa vem e se ele vai interferir no setor, não tem nenhuma causa direta e a gente sempre falou isso, quer dizer, nós começamos a montagem do Novo lá em 2010, os bancos sempre ganharam muito dinheiro, sem precisar ter nenhum representante, porque já tinham os políticos que estão aí, né? Então, acho que esse não tem esse problema. Na parte, justamente, do que a gente viu na corrupção, foi ligado exatamente ao tamanho do Estado, onde a gente viu os maiores eventos de corrupção, na Petrobras, nos Correios, nos fundos de pensão, justamente nas empresas públicas que a gente defende que deveriam ser geridas pela iniciativa privada. Então, o que a gente prega justamente essa redução do tamanho do Estado para que ele atue nas áreas essenciais é porque a gente diminua o tamanho de favores que o setor público hoje tem para vender, né? A burocracia, tudo isso faz com que você dê ao gestor público uma capacidade enorme de negociar favores. Agora, é claro, a gente precisa ter regras muito simples, transparentes e, principalmente, e acho que a gente começou somente na Lava Jato, porque sempre foi muito leniente no passado, quer dizer, um processo muito rígido para quem fez algum tipo de corrupção na área pública, para que, de fato, não tenha o senso da impunidade. Então, isso é fundamental. O principal responsável por isso é o Estado brasileiro, né? Ele cria tantas normas, tantas regulamentações, dá tantos privilégios só para os grandes grupos que você acaba concentrando os mercados. Então, o que a gente precisa fazer, em essência, é tornar o Brasil um país mais favorável ao empreendedor. O Brasil, só para lembrar, ele hoje está na posição número 153 de liberdade econômica. Então, estamos ali entre o Afeganistão e Serra Leoa. O Chile, só para a gente ter como referência, é o 20º no ranking de liberdade econômica. E justamente os países que têm mais liberdade econômica são aqueles que têm maior qualidade de vida, melhor qualidade de vida, maior renda per capita, porque o empreendedor, especialmente o pequeno e médio, consegue se desenvolver, consegue montar seu negócio, e no Brasil isso é muito restrito por toda a burocracia e a gente acaba concentrando os mercados. Hoje a gente tem concentração no setor financeiro, temos concentração no setor de empreiteiras, temos concentração no setor de varejo, concentração no setor de telefonia, tudo por conta das legislações. Legislação fiscal extremamente complexa, tributária, legislação trabalhista que só recentemente foi alterada. Eu gosto de citar o exemplo, por exemplo, do Citibank,
que comentou, eu vi um comentário uma vez do diretor dele dizendo o seguinte: eles tinham mais processos trabalhistas no Brasil do que todas as unidades do Citibank reunidas ao redor do mundo. Quer dizer, mostrando que, de fato, empreender no Brasil é difícil. Então, de forma muito simples e objetiva, o que a gente tem que fazer é aumentar a liberdade econômica, tirar a burocracia, tirar os entraves do Estado, diminuir todo esse processo que vai contra o capitalismo, para que a gente possa atrair novas empresas, novos empreendedores, abrir o mercado brasileiro. A gente ainda tem um mercado muito fechado para o exterior, então a gente defende também um mercado mais aberto. O Brasil hoje representa menos de 1% do comércio mundial, que é incompatível com o tamanho da nação. Então, tudo isso para criar um ambiente que seja propício ao empreendedor. E isso passa também por uma segurança jurídica, né? No Brasil, a gente ainda tem um processo de segurança jurídica muito grande. A cada novo eleito, você tem mudança nas regras, revisão de coisas já feitas, eventualmente de medidas já aprovadas. Então, isso é ruim para investir, consequentemente, é ruim para trazer novos participantes em todos os mercados. Olha, eu acho que foi um passo positivo a que foi feita. A gente gostaria, no caso, por exemplo, do fundo de garantia, tornar ele, dar uma portabilidade, então cada um poderia usá-lo da melhor forma e investir onde julgasse adequado, deixar essa opção com o trabalhador, mas ela, no geral, foi muito positiva. Quer dizer, no fundo, o que a gente tem que fazer, e que foi feito, e a gente sempre pode discutir se haverá outras coisas a fazer, é adaptar a legislação trabalhista, que tinha mais de 70 anos, a uma realidade hoje diferente. Hoje as pessoas trabalham na internet, em horários fora de casa, não precisam estar no ponto de trabalho. Quer dizer, outra dinâmica, outra flexibilidade que a gente tem que incorporar nas relações trabalhistas. E eu acho importante esse conceito de que o patrão e o empregado devem ter liberdade para negociar entre si. Acho que algo muito positivo da reforma trabalhista, por exemplo, foi a extinção da contribuição sindical obrigatória, né? Que é a mesma linha que acontece com os partidos políticos, que é inclusive o que a gente prega. Isso deveria ser uma contribuição voluntária e não obrigatória. Então, eu acho que ela foi positiva, sim. Certamente não é através do Estado maior, porque o Estado maior é muito ruim, que é o problema que a gente tem. Mesmo a gente achando que há deficiências no tratamento do setor privado, vamos pegar a telefonia. No Brasil, enquanto a telefonia era pública, a gente demorava 2 anos para ter uma linha telefônica. Hoje a gente pode reclamar que não está funcionando bem, mas é muito melhor do que existia quando era gestão pública. Quando a gente vai para o ensino, as escolas privadas no ranking do PISA, entre 70 países, as escolas privadas ficam na posição 35º, as escolas públicas na posição número 63. Então, por que a grande vantagem quando você está com a empresa? É porque se o serviço não está te atendendo, você escolhe outra se tiver uma opção, né? E quando você está no setor público, você já pagou por aquilo através dos impostos, você não tem como optar. Então, assim, eu acho que a grande vantagem das empresas é a livre iniciativa. Agora, é claro, ela é mais completa se a gente tiver concorrência. E a gente só não tem mais concorrência justamente por causa do governo, que cria tantas barreiras, tantos impedimentos, tantas regras, tantas dificuldades, tantas regulamentações, que você acaba concentrando o mercado, o setor em alguns poucos negócios. Mas certamente é muito mais saudável para a economia, o cidadão consegue se proteger muito mais do que num regime onde você tem o Estado dominando tudo, né? A gente está vendo aí as economias todas que eram baseadas numa administração central do Estado faliram, porque o consumidor fica refém do Estado, enquanto que na empresa você tem opção. Você não está gostando de um determinado jornal, você compra o outro. Você não está gostando de um determinado atendimento no plano de saúde, você tem a opção de ir para outro, né? Enquanto que no Estado não, você vai naquele posto de saúde, se você não gostou, você tem que voltar de novo naquele, porque você não tem dinheiro para pagar outro, você já pagou por aquilo, né? Então, assim, o livre mercado é a melhor forma, a liberdade econômica, o livre mercado é a melhor forma de proteção do consumidor. É só mudar a legislação, porque a gente não precisa ter restrição para empresas aéreas estrangeiras, né? Como sempre teve no passado. A gente não precisa ter, como sempre teve no Brasil, uma lei de componentes nacionais. A gente tinha na época da informática, teve lá a lei da informática, a gente não conseguia avançar porque só podia comprar o computador feito aqui. Então, de novo,
tudo isso são interferências do Estado. O Estado é que cria esse processo, né? Então, se o cidadão tiver mais liberdade, puder empreender, puder escolher, certamente o melhor sistema. E muitas vezes o Estado cria o problema e depois cria uma solução para o problema que vira um outro problema, que são, por exemplo, as agências reguladoras. A gente tem várias agências reguladoras, 90%, 85% delas estão todas com indicações políticas, né? São os partidos que vão e elegem os representantes e, consequentemente, não tem nenhuma representatividade do cidadão. São entidades que estão representando os partidos políticos. No SUS, a gente acha o seguinte, a gente tem que melhorar a gestão do SUS, né? O SUS hoje tem uma grande desconfiança, é interessante porque há uma grande desconfiança em relação ao SUS, tanto dos médicos quanto dos pacientes, né? Dos cidadãos que utilizam o sistema. Então, nós entendemos que dá para fazer uma gestão melhor, valeria a pena, em alguns casos, ter parcerias com organizações sociais de saúde para fazer a gestão, valeria a pena fazer acordos com alguns hospitais privados para melhorar a gestão. Outra ideia que a gente tem também é fazer consórcios municipais, né? Qual é o conceito? Existem hoje alguns municípios que são muito pequenos para terem uma unidade hospitalar que tenha alguma escala, que seja completa. E já tem sido tentado e tem funcionado bem em alguns estados, você fazer um consórcio de alguns municípios e esses 4, 5, 6 municípios fazem o gerenciamento, administram um hospital público, atendendo a todos esses municípios. E outra coisa fundamental no sistema de saúde é a gente implementar mais tecnologia. Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo se comunica via um WhatsApp, um SMS, então marcar exame, ter um prontuário eletrônico, usar telemedicina. Tem um estudo recente do Banco Mundial mostrando que o SUS poderia prover a mesma coisa que ele provê hoje, gastando 16% a menos. E esses 16% poderiam ser utilizados justamente para aumentar a rede de atendimento. Então, mais uma vez, a gente tem um problema de gestão. Agora, onde que começa esse problema de gestão? Começa antes das campanhas eleitorais, quando os partidos políticos estão fazendo acordos com vários partidos, os candidatos estão fazendo acordo com vários partidos, justamente para tentar se viabilizar, você já assume compromissos com partidos e ao chegar ao poder você tem que dizer, bom, esse ministério aqui da educação vai ser do partido X, esse ministério da saúde vai ser do partido Y. Basta a gente ver que o presidente atual, o ministro atual da saúde era o ex-presidente da Caixa Econômica nomeado pelo PP e inclusive ele está sofrendo processo de investigação aí, da Lava Jato. Então, esse mecanismo faz com que você tenha uma gestão muito ruim das unidades públicas, né? Isso que a gente quer mudar, trazendo gente competente, gente que entenda de saúde, quer dizer, tem que colocar na educação alguém que seja um bom gestor e entenda de educação, e não alguém que o PMDB indicou, por exemplo. Basicamente, a gente está pensando na parte de gestão. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu sei que a prefeitura fez isso, usou unidades onde tinha ociosidade, pagou menos até do que ele estaria gastando e a gente consegue resolver o problema de fila, o problema de atendimento. Então, usando os mesmos recursos e otimizando a gestão e uma rede privada eventualmente que estaria ociosa. Na verdade é o seguinte, a gente quer testar o sistema de voucher na educação, certamente a gente não vai implantá-lo em larga escala. Na educação a gente pensa em 3 medidas principais. A primeira é inverter um pouco essa prioridade que nós temos hoje, onde boa parte dos recursos ficam no nível superior e um volume menor fica na educação básica e fundamental. A gente queria mudar isso, colocar mais dinheiro no nível básico e fundamental, na primeira infância especialmente, né? Construção de creches, tudo isso que hoje é muito falho no Brasil. O segundo problema diz respeito à gestão, porque o Brasil tem gasto mais dinheiro, gastou nos últimos anos mais dinheiro na educação e os resultados foram piores. A gente piorou no ranking do PISA, por exemplo. Então, aí a gente gostaria de melhorar a gestão. 50% dos professores, dos diretores de escola são indicações políticas. Então, nós entendemos que podemos usar, inclusive, as verbas do Fundeb para melhorar a meritocracia dentro das escolas, fazer uma divisão entre os estados, entre as escolas, de acordo com o mérito de cada escola, de como eles estão indo, porque a gente, na verdade, ajudaria ou forçaria a ter uma gestão melhor, que no final vai dar um resultado para o estudante. Também nas escolas privadas a gente gostaria de fazer
usar organizações sociais para fazer a gestão. Esse seria o segundo ponto de gestão. E o terceiro, que é fundamental no nosso entendimento, é valorizar mais a cadeira do professor. Valorizar mais o professor, especialmente no ensino básico e fundamental, e mexer um pouco no currículo do professor. Isso a gente tem visto, tem estudado. No Brasil, 2/3 do currículo do professor está ligado a ensinamentos teóricos e 1/3 só a metodologia de ensino. Quando a gente vai nos países que têm se desenvolvido mais, Singapura é um exemplo, 90% está ligado à metodologia de ensino e 10% só a parte teórica. Então, a gente acha que fazendo essa mexida, você pode agregar qualidade no processo pedagógico e melhorar os resultados nossos no PISA, né, que são muito fracos, aí, sofríveis, né? Falta gestão, falta basicamente gestão, e por isso a gente gostaria de experimentar em alguns casos, dar esse vale educação para que algumas pessoas pudessem ter a possibilidade de colocar seus filhos na escola privada. Agora, é claro, o Brasil é um país muito amplo, a gente não vai fazer isso de forma generalizada, então isso é um complemento. O principal é melhorar a gestão, de fato, das escolas. E me chama a atenção isso, quer dizer, a gente ter 58, se eu não me engano, o número preciso, parece que são 48, 50%, o número preciso acho que são 48% das escolas onde os diretores são nomeações políticas. Como é que a gente vai cuidar do ensino se há nomeação política? E outra coisa ruim no Brasil que a gente tem que evitar também é o seguinte, às vezes entra um bom gestor, um governador, por exemplo, e faz um bom modelo naquele estado. Quando vem um novo governador, ele entende que aquilo ali, se ele fizer uma manutenção, significa que ele está reforçando o projeto daquele governador que é de outro partido. Então ele começa tudo do zero, joga tudo aquilo fora. Então no Brasil a gente tem que dar continuidade às coisas que estão funcionando bem. Então ter de fato um sistema de avaliação do que está sendo feito para a gente tomar as medidas em cima das avaliações objetivas e concretas e não em cima de aspectos políticos, né? Então a gestão é fundamental. Olha, uma das coisas que a gente está avaliando, que foi uma sugestão do próprio Banco Mundial, era o seguinte, era poder cobrar das pessoas que pudessem pagar o ensino superior, para que você possa, de fato, direcionar os recursos que são escassos, a gente sabe que as nossas contas hoje não fecham, para aqueles que mais precisam, né? Então, aqueles que eventualmente tiveram recursos e têm condição de pagar a faculdade, eles poderiam pagar. E com isso você consegue um equilíbrio maior, otimizar mais as faculdades, dar mais foco, por exemplo, a questão da primeira infância. No Brasil hoje só 30% das crianças de 0 a 3 anos estão em creche e pelo Programa Nacional de Educação a meta é chegar a 50% em 2024. Quer dizer, a gente em 2024 vai chegar a 50%. A gente até colocou num programa nosso de governo de dobrar esse número de 30 para 60 no final de 4 anos. Né? E é justamente na primeira infância que as crianças desenvolvem as habilidades cognitivas e sem isso você corre o risco de ter problema depois na evolução do processo. Então, uma das ideias que a gente está estudando na questão das universidades é realmente fazer a cobrança daqueles que tivessem renda suficiente para pagar o ensino. Antes de estar preocupado com a quantidade de pessoas que tem no sistema, eu estou preocupado muito com o índice de criminalidade, que eu acho que todos nós brasileiros estamos, essa quantidade de 64 mil assassinatos por ano. O Brasil é o 9º país pelas organizações mundiais em quantidade de homicídios a cada 100 mil habitantes, atingimos praticamente 31 homicídios, número que a gente nunca tinha experimentado. Então, a nossa leitura é que o criminoso hoje ele tem duas percepções. Primeiro, ele entende o seguinte, que a probabilidade dele ser preso é baixa. E segundo, ele entende também que se for preso, ficará pouco tempo preso. Na hora que você junta essas duas informações, a sensação que ele tem é que o crime compensa. Então, nós temos que lutar contra isso, de fato, trabalhar mais na repressão e trabalhar na construção de presídios. A gente, infelizmente, vai ter que encarcerar mais para que a pessoa tenha a sensação de que o crime não compensa. E aí, ao longo do tempo, e a gente espera que esse número se reduza. Agora, o que a gente defende, até por falta de recursos do Estado brasileiro e até por experiências que têm funcionado bem, é que você faça parcerias público-privadas nos presídios. Tem alguns exemplos muito bons em Minas, por exemplo, Ribeirão das Neves, que tem funcionado bem. Tem sido um projeto que tem conseguido uma ressocialização maior dos criminosos, treinamento, trabalho,
Então, esses modelos a gente gostaria de aumentar um pouco a escala disso, de fato, para melhorar o sistema carcerário, até porque acho que esse é um problema grande que nós temos hoje, né? Vários presídios se tornaram lugar de treinamento de novos criminosos, dominados pelas organizações criminosas, PCC, Comando Vermelho, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que fazer também no plano de segurança, a gente está prevendo isso, um combate forte ao crime organizado. Não, é porque nós entendemos o seguinte, hoje, acho que não, um é a gestão de quem está preso, que é o modelo que a gente defende na Ribeirão das Neves. A outra, nós entendemos o seguinte, muitas das penas, a pessoa cumprir 1/6 da pena já é colocada em liberdade. E dá essa sensação, portanto, de que o crime compensou. A gente acha que deveria ser mais rígido esse processo. Então, acho que são duas coisas associadas. Um é ter uma pena que, de fato, seja compatível com o crime que ela fez, cometeu, e a outra é ter a gestão do sistema prisional, que hoje no Brasil deixa muito a desejar. Vimos ano passado a quantidade de rebeliões, o estado precário, né, dos presídios. Então, acho que isso tem que ter uma atuação firme do Estado. Não vejo nenhuma incoerência. Na verdade, a gente tem que ter cuidado para não fazer a confusão seguinte, da medida que a gente quer tomar e daquilo que está indo mal. Seria mais ou menos a mesma coisa seguinte, a gente não quer pôr as crianças na escola porque a escola não está ensinando bem, então é melhor deixar eles na rua aprendendo com a vida que eles vão aprender melhor. O que está errado é que o presídio não pode ser uma unidade de treinamento de criminais. E as unidades para menores também não pode ser uma unidade que também faz com que o menor se torne um criminoso preparado. Então, a medida está correta, a forma como ela está sendo implementada nos presídios é que a gente tem que atuar, porque senão a gente estaria trocando, a gente está deixando o fim e não está fazendo o fim que a gente deveria por causa do meio. O que a gente tem que mudar é o meio. Então, por isso que eu digo, o nosso problema é como os presídios são operados, mas a função dos presídios é reter as pessoas, é tirar de circulação as pessoas que são criminosas. Quer dizer, esse é o objetivo, é o que a sociedade precisa, porque da outra forma a gente estaria deixando todo mundo aí, o índice de criminalidade só vai aumentar, que é o que tem acontecido no Brasil. O ideal é que a gente consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje existem no Brasil uma quantidade de milhares de mandatos de prisão expedidos que não são cumpridos, até porque o sistema não tem condição, né? Então a gente tem que fazer as duas coisas. Na medida que for construindo, vai cumprindo, mas temos que trabalhar nas duas coisas, que é a única forma de reduzir de fato a criminalidade, é a crença que nós temos. Olha, o Partido Novo, a gente já se posicionou contra o Estatuto do Desarmamento. Basicamente por quê? Porque ele foi objeto de um referendo lá atrás, a maioria da população votou contra, nós defendemos as liberdades com responsabilidade, o direito à legítima defesa, mas eu não defendo a liberação, a revogação do Estatuto, a liberação do porte de arma como um instrumento de segurança pública, como uma política de segurança pública. Eu defendo isso como uma política das liberdades com responsabilidade. Eu continuo a entender que o Estado brasileiro é o responsável pela nossa segurança e cabe a ele fazer a segurança. Eu, por exemplo, defendo isso, mas não pretendo ter arma. Mas eu quero dar o direito de outras pessoas. Mas eu não digo o seguinte, olha, um dos nossos pontos para reduzir a criminalidade é permitir que todo mundo tenha uma arma e possa... A nossa defesa contra o desarmamento é dentro de outro critério, das pessoas terem liberdade com responsabilidade e o direito à legítima defesa, mas sem desonerar o Estado brasileiro da responsabilidade dele. Eu confio muito no brasileiro. O Estado brasileiro tem sempre tratado o brasileiro como alguém infantil, que diz o seguinte, olha, se eu der o fundo de garantia na sua mão, você vai gastar tudo e vai ficar sem poupança, eu tenho que administrar. Se eu disser que o voto é facultativo, você não vai aparecer nas urnas, já não vai ter ninguém aqui para votar. E se eu te der uma arma, na primeira briga de trânsito, você vai sacar a arma e matar o sujeito que você brigou. Eu acho que o Estado brasileiro se provou muito ineficiente, um Estado paternalista que nos trouxe a situação aqui. Eu acredito no brasileiro, acredito que o brasileiro tem maioridade já suficiente para assumir a sua responsabilidade. Agora, é claro, se ele fizer
junto com a liberdade vem sempre responsabilidade. Se ele fizer alguma coisa errada, ele tem que ser punido por isso, mas eu acredito que como outros países do mundo que têm armas, Estados Unidos, Suíça, a gente deve dar o mesmo direito ao cidadão brasileiro. Não acho que a gente deva considerar o cidadão brasileiro um cidadão de segunda classe, onde tem que ter suas liberdades reduzidas. Olha, na verdade eu decidi entrar para a política bem antes dessa situação caótica do Rio. Na verdade, quando eu decidi, o Rio estava indo muito bem, que foi em 2008, 2009, e o Brasil estava indo muito bem, crescia 7,5%, a popularidade do presidente era lá em cima, taxa de emprego altíssima também. Eu sempre votei contra o PT, achei que sempre que seria uma gestão ruim. E o que eu me posicionei foi exatamente atuar como cidadão, sair da zona de conforto, partir para reunir pessoas, para entrar na política, para fazer as mudanças, né? E algo mais relevante do que isso, sempre paguei muitos impostos que deveriam ter ajudado esses gestores a fazerem um bom governo, e isso acabou não acontecendo, né? No próprio Rio de Janeiro, quando na época do Sérgio Cabral houve uma consultoria de empresas que vieram fazer um processo para tentar melhorar a segurança, que foi prévia à implantação das UPPs, que no primeiro momento foi um sucesso. Eu, pessoalmente, fiz doação de recursos para essa consultoria que estava ajudando o governo. Vários empresários fizeram doação justamente para trazer melhorias, planos de governo que resultaram no final da UPP. E aí, em determinado momento, eu entendi que com esses gestores que a gente tem aí, a gente não mudaria. Então, que precisaria mudar os gestores. Para mudar os gestores na área pública, dentro de um processo democrático, institucional, você precisa ter um partido político. E aí veio toda a ideia de montar o Novo, que foram aí 5 anos de trabalho para a gente chegar ao registro, né? Eu acho que são muito parecidos. Infelizmente, você pode ter um gestor um pouquinho melhor durante um período, uma equipe melhor, mas os resultados que mostraram, e a gente está vendo isso agora, né? Os partidos são muito parecidos nas suas formas de atuação, nas suas posturas, nas suas práticas, e foi isso, inclusive, que nos levou. Quando a gente montou o partido, muita gente perguntava, mas já tem 35, eram 27 na época, já tem 27 partidos, mas a postura dos partidos é muito parecida. A gente está vendo agora, nesse processo eleitoral, a gente está vendo partidos que eram contra o governo fazendo coligações com partidos que eram da base do governo. E a gente está vendo do outro lado, partidos da oposição como o PT, que estão fazendo coligação com partidos que apoiaram o impeachment da presidente Dilma. Então, não tem coerência nenhuma. Na verdade, o fim sempre é o processo eleitoral. A primeira coisa que a gente combinou foi, na largada, a nossa coligação é sempre com o cidadão. Então, o Novo não fez coligação com nenhum partido simplesmente porque a gente entendeu que nenhum deles tinha os mesmos princípios, valores e objetivos do Novo. E a gente não queria, ao ser eleito, estar devendo alguma coisa para esses partidos, como a indicação de um estatal, o responsável por um determinado ministério, que é o que a gente imagina que acontecerá novamente se algum deles for eleito, porque é assim que tem sido a dinâmica eleitoral e a gente viu os compromissos aí de campanha. Segunda coisa é ser muito claro e transparente nas nossas propostas, para que se a gente chegue lá, a gente terá tido o endosso da população através do voto. E aí nós entendemos que nos primeiros dias de governo a gente deve apresentar as propostas. É óbvio, vamos ter que negociar com o Congresso, vamos definir prioridades, mas é uma negociação que tem que ser feita de uma forma muito transparente. E aí o meu entendimento é que cabe ao presidente da República dar o tom dessa negociação, mostrar que ele está lá para fazer negociações abertas, claras e que tem como principal objetivo a melhoria de vida do cidadão brasileiro e não atender partidos políticos, né? E aí eu conto com o quê, adicionalmente? Primeiro, o engajamento da população brasileira na política, que será já muito maior, tem sido uma crescente do impeachment, acompanhamento dos processos do Supremo, e nós teremos aí mais de 220 candidatos que estão saindo a deputado federal pelo Novo, que certamente, eu sendo eleito, a gente terá uma bancada relevante, porque normalmente quem votar em mim votará nos membros da chapa do Novo, então a gente terá uma bancada relevante, mas que
se significar, vamos dizer, 10% do Congresso, num número bastante razoável. Então a gente tem ainda os 90%, mas essa bancada trabalhará de uma forma unida e a gente vai ser muito transparente nas negociações. Vamos ter que fazer política, negociar, certamente, mas sem esse toma lá da cá que impera hoje. Eu acho que a população está sendo convencida pelos fatos, né? A gente vê o Correio que tem um monopólio, entrega 30% das correspondências em atraso e tem prejuízo. A gente assistiu aí, a Petrobras quase quebrou porque virou um centro de corrupção ali generalizado. A gente tem experiência, eu estava comentando aqui anteriormente, da nossa experiência no setor de telefonia, quando antes era público. Então, é que durante muitos anos a gente ouviu esse discurso dos políticos de que as estatais eram estratégicas. E a população está começando a entender que elas são estratégicas únicas exclusivamente para os políticos. O que a gente quer ter como consumidor é mais oferta de bens e produtos a preços mais competitivos, com produto de qualidade, né? E isso vai ser mais bem feito na iniciativa privada. Agora, o que é importante no processo de privatização, e aí isso é um ponto que a gente vai enfatizar bastante, é que esse processo tem que ser feito de uma forma tal que no dia seguinte o cidadão tenha mais concorrência. Então, para dar um exemplo, não faz sentido a gente pegar um Banco do Brasil e vender para os grandes bancos que já estão aí, porque a gente estaria concentrando ainda mais o sistema. Então, a gente tem que fazer um processo tal que ele que gere mais concorrência. A mesma coisa a Petrobras, a gente tem que abrir o mercado para tirar o monopólio. Então, esse vai ser a tese que a gente vai vender. Aliás, é que a gente já está fazendo já há algum tempo, apesar ainda da maioria da população ser contra, porque foram muitos anos de doutrinação, vendendo essa ideia de que as empresas estatais eram boas, mas acho que isso está mudando com o tempo, a gente vai insistir nisso. E, de imediato, provavelmente os recursos vão ser para abater dívida, né? Isso permitirá, qual é a grande vantagem de abater dívida? É que isso sobrará mais dinheiro na mão dos investidores privados, que vão ter os seus títulos resgatados, e esse dinheiro vai para investimento, vai gerar emprego, vai gerar mais oportunidades para a gente combater, inclusive, um dos grandes problemas do Brasil hoje, que é a questão do desemprego, né? Quem aprova a regra de quem libera são os políticos. Eles é que estão lá. A Anvisa, quem indica, o último diretor da Anvisa foi indicado pelo Paulo Maluf. A gente tem que ter isso em mente, né? Agora, por que, por exemplo, agrotóxicos que são utilizados há alguns anos na Alemanha, o Brasil, a Anvisa não libera? Essas coisas que a gente tem que se perguntar. Por que um negócio que funciona na Alemanha há muitos anos, o Brasil insiste em não liberar um diretor que foi indicado pelo seu Paulo Maluf? Então, de novo, as agências são importantes, mas se a gente não tiver uma sabatina no Senado rígida para colocar lá gente competente, elas vão ser utilizadas única e exclusivamente pelos políticos para virar mais um centro de corrupção. Então, acho que é importante essa questão. E o que eu acho que a gente tem que ver nos defensivos e tudo é pegar a experiência mundial. Esse defensivo já foi aprovado e está sendo utilizado nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália, no Canadá. Será que ele não é bom para os brasileiros? A gente deveria ter processos mais simples de usar o que foi testado ao longo do mundo, ao redor do mundo, e ver se isso funciona ou não. Aí a gente dá esse poder para um sujeito que provavelmente entende pouco disso, porque teve uma indicação política, e nós brasileiros ficamos reféns. E o que acontece hoje, que eu tenho visto isso, quer dizer, com gente da área, aquele defensivo eventualmente não é aprovado e está sendo utilizado um defensivo que tem 20, 30 anos, que é muito pior para a saúde, traz muito pior resultado e produtividade, porque o novo não foi aprovado. Mais uma vez, o Estado criando dificuldades para vender facilidade. Eu entendo o seguinte, o Brasil é um país que tem um mercado enorme, as pessoas querem vir para cá investir, né? O dinheiro, as pessoas hoje que estão financiando o governo vão ter interesse em fazer os investimentos aqui se a taxa de retorno for atraente. Aí cabe à iniciativa privada apresentar projetos atraentes que façam que o investidor tenha interesse em investir. Mas o principal é que hoje no Brasil falta investimento. Falta dinheiro para investimento, né? E ao fazer isso, quer dizer, colocar essas empresas na mão da iniciativa privada, gerar recursos para o governo, a gente vai colocar mais dinheiro na economia. Você colocando mais dinheiro na economia, a tendência é que você crie mais empregos e tenha uma atividade
econômica maior, consequentemente até vai ter uma geração de renda maior para o próprio governo via pagamento de impostos. Não, eu acho que a gente tem exagerado nessas renúncias fiscais. Nos últimos números que eu vi, a gente tinha alguma coisa como 284 bilhões de reais de renúncia fiscal e 44% desse valor não tinha uma avaliação exatamente na linha que você colocou. Está valendo a pena? A gente desonerou as folhas de pagamento de alguns setores. E aí, com isso, quantos empregos foram gerados? Algum emprego foi gerado? O setor automobilístico, por exemplo, tem algumas desonerações e não tem uma mensuração, mas isso trouxe de fato uma melhoria na qualidade do veículo, a gente teve preços mais competitivos. Então, o grande problema é que a gente está dando essas desonerações, acaba criando distorções do mercado e não avalia o que aquilo traz de bem para a sociedade, porque a gente não pode esquecer nunca que essa desoneração significa que aquela renda que deixou de ser paga pela Coca-Cola, por algum outro, vai ser pago por um outro consumidor, por algum outro cidadão. Eventualmente, quem está pagando é quem mais precisa. Então, a gente gostaria realmente de acabar com muitos desses que a gente considera privilégios, dessas desonerações, e deixar o mercado mais livre. As pessoas têm que funcionar de forma igual, porque, de novo, senão você vai estar imputando o custo indevido a alguém, né? Você não pode criar distorções. O problema das desonerações fiscais é que você cria distorções e enviesa o mercado. E o pior, é um pouco do que a gente estava falando antes, você cria uma demanda de alguns setores para pedirem ao governo desonerações fiscais. Em vez de eles trabalharem no aumento da sua competitividade, num processo tecnológico, ele vem pedir uma desoneração para o seu produto, sob algum argumento. Isso é ruim, você dá poder ao governo, quando você deveria estar dando poder ao consumidor de fazer a melhor escolha. Olha, essa questão das drogas, a gente sabe o seguinte, o mundo como um todo tem muita dificuldade de fazer um combate efetivo às drogas. Por outro lado, alguns procedimentos que foram feitos ainda têm pouco tempo e não necessariamente os resultados têm sido brilhantes. A gente viu, por exemplo, no Uruguai, que liberou, houve um aumento da criminalidade, né? O meu entendimento é o seguinte, no Brasil a gente tem uma série de variáveis. A gente acabou de falar aqui sobre o problema de saúde, problema de educação, problema das contas públicas que não fecham. Então, eu não alteraria agora a legislação referente às drogas, deixaria exatamente como está, acompanharia o que está sendo feito ao redor do mundo, as experiências, Holanda, Portugal, Colorado, e aí, depois que essas experiências tiverem amadurecido, vamos ver se algum desses modelos faz sentido no Brasil, mas eu não mexeria nisso agora, porque eu entendo que a gente trazer mais uma variável a todo o processo grande de mudanças que a gente precisa fazer para melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Tem um estudo interessante que é esse do Banco Mundial, que foi feito sob encomenda do Joaquim Levy, foi feito ano passado e foi entregue e mostrava ali que tem um potencial de redução de cerca de 400 bilhões de reais. Primeiro item, esse é fundamental e não tem como a gente não fazer isso muito rapidamente, que é a reforma da Previdência. Esse é um item que é determinante nas contas públicas, né? A gente falou 270 bilhões ano passado de déficit. Então, dá para fazer ajuste na Previdência, dá para fazer ajuste muito em privilégios e mordomias, dá para fazer ajuste nas desonerações fiscais. Rapidamente, só o Congresso já me espanta, porque o Congresso Nacional custa 10 bilhões e meio de reais e a gente tem mais 3 bilhões e meio de dinheiro público, seja fundo partidário, fundo eleitoral e tempo de televisão para partido político. Então, só aqui a gente está falando em 14 bilhões de reais. Lá no Novo, por exemplo, a gente já disse que vai abrir mão de todo o fundo partidário, a gente gostaria de terminar com o fundo partidário, fundo eleitoral, cortar no Congresso um terço dos seus membros e cortar metade da verba de gabinete da quantidade de assessores. Só isso dão mais 11 bilhões de reais. Então, assim, no Brasil tem muita gordura para ser tirada, mas passa por corte de privilégios. A gente já falou também funcionalismo público, 67% a mais do que ganha a mesma função na iniciativa privada. Nos países em geral, os países desenvolvidos, esse prêmio é de 15% e 16%.
Só aí, nessa diferença de 15 a 16 para os 67, dá mais 60 bilhões de reais de economia. Então, tem muita coisa para fazer sem precisar aumentar impostos. O nosso entendimento é que o equilíbrio das contas, diferentemente do que foi feito no passado, tem que ser feito agora por corte de custos. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Foi mais de 1 trilhão e 400 bilhões até hoje pago de imposto aqui pelo impostômetro. 5 meses, 153 dias trabalhando só para pagar imposto. E a gente não recebe quase nada em troca. Então o ajuste tem que ser feito lá. Agora, um negócio que eu tenho falado, inclusive, é o seguinte: nós, gestores públicos, ao chegarmos lá, temos que dar o exemplo. Precisa morar em palácio, precisa ter avião da FAB para fazer viagem pessoal, precisa ter chefe de cozinha, precisa ter cartão corporativo. Então, você tem que chegar e dar o exemplo. Depois você vai fazendo com que os outros sigam a mesma linha e você, quando você começa a juntar muita coisa, os números fazem diferença. Eu acho que o Brasil não tem que aumentar imposto nenhum no momento. Alguns países foram tentar aumentar imposto sobre herança e tiveram um êxodo das pessoas indo embora. A França foi um desses que tentou, e aí você gera saída das pessoas. O que a gente quer na nossa proposta é parar de tirar dinheiro das pessoas que empreendem, que geram emprego, que geram trabalho, para colocar dentro do Estado. A gente já viu que esse dinheiro dentro do Estado volta muito pouco, é uma ineficiência enorme. O Chile tem uma carga tributária de cerca de 20 e poucos %, o Brasil 34, 35%. O Chile tem um PIB per capita 60% maior do que o nosso. Então, o Brasil não pode pensar em aumentar imposto em qualquer segmento. Ele tem que pensar justamente ao contrário, reduzir, para que, de novo, a gente tenha mais liberdade econômica, possa empreender, montar os negócios. Quer dizer, o que trouxe o Brasil à situação que está foi a carga tributária. Então, a minha avaliação o que a gente pode fazer na carga tributária, que é uma das propostas do Novo, é justamente simplificar no primeiro momento. Então, a gente pretende, que é uma proposta que tem tido já também o de acordo de outros candidatos e foi montado por um grupo independente, que é juntar o PIS, COFINS, ICMS, IPA, IPI e ISS num único imposto sobre o valor agregado, que é o que funciona na Europa, nos Estados Unidos, dá transparência, ganha produtividade, simplificação. Então, no primeiro momento, que a gente gostaria de fazer essa simplificação, mas não aumentar imposto, nem alíquota nenhuma, nem criar imposto adicional nenhum. Se a gente tiver maior arrecadação, vamos reduzir as alíquotas. O nosso objetivo é deixar mais dinheiro no bolso do cidadão. Eu acredito que hoje nenhum cidadão brasileiro tenha vontade de pagar mais impostos, porque ele sabe que o imposto que vai para a área pública volta muito pouco. A gente estava discutindo aqui, a gestão da saúde é ruim, a gestão da escola é ruim. Por que a gente vai tirar mais dinheiro do bolso do cidadão para colocar lá no Estado? A eficiência é melhorar a gestão com os mesmos recursos. Se a gente conseguir arrecadar mais porque a economia cresceu, aí vamos usar esse dinheiro para investimento, que é o que falta no Brasil. Investir, por exemplo, no setor de transportes, em ferrovia, em infraestrutura. Mas assim, eu acho muito ruim a gente colocar mais dinheiro para maus gestores públicos, né? E para uma dinâmica que incentiva a má gestão. Primeiro é o seguinte, eu acho que houve um atraso muito grande do governo Temer em sentar para entender qual era o problema, explicar para os caminhoneiros que você não resolve problemas que foram criados ao longo de alguns anos, da noite para o dia. O que a gente acabou vendo, o que aconteceu na greve dos caminhoneiros. Lá atrás, o governo Lula e Dilma começaram a dar financiamento a taxas muito baixas, a velha história do subsídio, para a compra de caminhão. Houve uma compra enorme de caminhão, a atividade econômica caiu, as pessoas não conseguiam repassar mais os custos do combustível, o custo do pedágio, e aí fizeram a greve. E aí o governo, para resolver a greve, foi e implementou um novo subsídio no combustível e implementou algo que não funcionou nunca no Brasil, em nenhum lugar do mundo, que é o tabelamento dos fretes, né? Então só criou um problema maior aí para frente. Então, a minha questão com os caminhoneiros seria primeiro o diálogo e depois uma atuação firme. A gente não pode ter bloqueio, a gente tem que ter as vias funcionando, então seria o diálogo, mas a gente não pode deixar a nação refém de um grupo de pessoas que têm um interesse específico. Agora, algumas medidas que eu teria feito, eu acho que, por exemplo, o reajuste de combustível da Petrobras poderia ser feito
quinzenalmente ou mensalmente, não precisaria ser feito diário como estava. Então, teriam alguns aspectos negociais que eu acho que a gente poderia ter trabalhado para tentar evitar a greve ou a permanência da greve por um período maior. Eu entendo o seguinte, hoje a gente deveria, os postos de saúde eles já dão preservativos e anticoncepcionais de graça. Então o que a gente precisa é melhorar a educação, melhorar a qualidade da informação para que a gente possa evitar a maior quantidade possível de aborto. Do ponto de vista pessoal, eu sou contra o aborto fora nos casos previstos em lei, porque eu defendo a tese de que você tem um ser humano que poderia estar sendo assassinado. Então, eu, do ponto de vista pessoal, sou contra o aborto, a não ser nos casos previstos. Dentro do partido, a gente, até pelo aspecto liberal, a gente respeita a opinião de cada um. Então, nós teremos no Novo candidatos, por exemplo, ao Congresso que serão contra o aborto e outros que serão a favor. Então, a gente deixará essa decisão, no final, para o cidadão. E o que eu até tenho dito é o seguinte, como presidente, eu vou acatar a decisão que vier do Congresso. Eu não vou fazer com que a minha opinião sobre o tema prevaleça sobre a decisão do Congresso, porque eu entendo que a decisão do Congresso deve ser soberana e está espelhando o que deseja a grande maioria da população brasileira. Olha, eu até tive lá uns meses atrás, tive a oportunidade de conversar com alguns e ver como é que a coisa estava funcionando. Eu acho que nós, até por uma questão humanitária, nós devemos receber os imigrantes. A gente não pode fechar as fronteiras, é uma situação lastimável que foi criada na Venezuela por uma gestão totalmente equivocada, com visões erradas do tamanho do Estado, da forma de ingerência. Então, não tem jeito, a gente tem que receber as pessoas. O que poderia ser feito? E eu vi isso sendo feito por entidades privadas, por pessoas físicas e não necessariamente pelo governo, tentando identificar nas pessoas que estavam entrando quais eram as habilidades profissionais dessas pessoas e tentando fazer com que elas pudessem ser realocadas e conseguir emprego, porque cada venezuelano que conseguia um emprego, ele acomodava 5, 6, 10 famílias. Então isso era muito bom porque ajudava esse processo. E agora o terceiro ponto que a gente tem que fazer é, como a gente está fazendo uma atitude humanitária, buscar auxílio dos organismos mundiais, da ONU, do Banco Mundial, justamente para prover o mínimo de recursos e infraestrutura, até porque em Roraima não está preparado para isso, né? Boa Vista é uma cidade que não tem essa capacidade, essa logística. Mas eu acho que o governo tem que receber e tratar isso realmente da melhor forma de tentar minimizar os problemas que são gerados, mas é uma questão humanitária, a gente tem que ajudar um país vizinho, poderia ser o Brasil na situação inversa, então não dá para ter uma atitude diferente disso. Assim, eu entendo que o governo mais enxuto não tem nenhuma interferência nesse processo, né? O governo mais enxuto, quando a gente fala, é que ele atue mais nas áreas essenciais. Então, a qualificação ou o mix de pessoas que estará dentro não teria muita interferência. Um dos principais objetivos do Novo é tratar exatamente, proteger a menor minoria, que é o cidadão brasileiro, né? Então, dentro disso, todos estarão protegidos. A gente quer colocar, de fato, a lei para funcionar e não ter qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de agressividade contra pessoas que têm sexo diferente, cor diferente, preferências sexuais diferentes. Então, eu não sei se é necessário um ministério para fazer isso, né? Se a gente pode fazer isso dentro da nossa secretaria, mas eu entendo o seguinte, isso tem que ser algo em todas as áreas de governo. Eu não gosto da ideia de você ter alguém cuidando disso, isso tem que ser uma cultura da nação como um todo, né? Quanto à questão da discriminação, quanto à questão da diferença salarial, eu sou totalmente contra qualquer tipo de discriminação por sexo, por raça, até porque eu confio muito na capacidade de resiliência das mulheres de liderança, né? Então, é fundamental o quê? A gente dar as condições, tanto de trabalho quanto de educação, para que a gente não tenha diferença salarial entre as pessoas. Por isso é fundamental aquilo que eu comentei sobre o ensino na parte básica, na primeira infância, para que a gente dê as mesmas oportunidades. O Brasil, infelizmente, hoje se tornou um país com poucas oportunidades, né? Não é à toa que a gente tem visto pesquisas, outro dia saiu com os mais jovens, aí, onde 62% dos jovens falaram que, se pudessem, gostariam de ir embora do Brasil.
Então, o que a gente defende é dar uma educação melhor para que todas as pessoas tenham a oportunidade e, se tiver qualquer tipo de discriminação, a pessoa deve ir à justiça e pedir algum ressarcimento, pedir uma ação firme da justiça contra qualquer tipo de discriminação. Se o gap é decorrente de discriminação de qualquer tipo, eu acho que a gente, como consumidor, deveria boicotar essas empresas que fazem essa discriminação. Se a gente tem consciência, vamos boicotar essas empresas. Como consumidor, é assim, a medida mais efetiva para forçá-las a não ter qualquer tipo de discriminação única e exclusivamente porque o sexo é diferente. E num mercado mais livre, mais aberto, as empresas que fizerem qualquer tipo de discriminação, elas vão sofrer, porque vão deixar de ter um funcionário mais eficiente para ter um pior, único e exclusivamente por questão do sexo. Quer dizer, elas vão pagar por isso. Se é cultural, a quem tem que ir contra isso é a sociedade. Cabe a nós, formadores de opinião, alertar a sociedade que isso está ocorrendo e fazer com que a sociedade cumpra o seu papel, que é mais ou menos, por exemplo, o que a gente está fazendo na área política, né? Quando a gente diz para as pessoas que não adianta elas se afastarem das urnas, não irem votar, porque a situação não será resolvida. Então, essa conscientização do cidadão brasileiro é muito importante. Será com essa conscientização, com a nossa atitude, que a gente vai mudar isso. Eu dou uma nota baixa porque daria talvez um 3 a 4, porque em algumas coisas na área econômica, combate à inflação, ele foi bem, na reforma trabalhista ele foi bem. Agora, a forma como ele fez essas coisas é a velha política, com uma quantidade enorme de ministros investigados, ele mesmo sendo questionado boa parte do seu governo, quer dizer, as velhas práticas do toma lá, dá cá, e isso é muito ruim, quer dizer, não é assim que você constrói uma nação com visão de longo prazo. E eu entendo que é até por isso que ele teve um índice de rejeição tão elevado, também pegou uma herança ruim, adotou essas práticas ruins, e acho que mais importante, a gente sempre fala isso no Novo, né? Mais importante do que dar certo é fazer as coisas certas. E ele conseguiu dar certo em algumas coisas fazendo da forma errada. Olha, é muito difícil. Primeiro, a gente vai trabalhar bastante para continuar crescendo, né? A nossa maior dificuldade é que a gente é pouco conhecido, a gente tem tido um crescimento nas redes, nas mídias sociais, nos eventos que a gente tem feito de apresentações do Novo, um crescimento exponencial. Nós entendemos que isso começará a aparecer mais nas pesquisas, né? Começou, mas a gente acha que isso pode crescer bastante. Então, a gente vai ser muito agressivo, quer dizer, vai estar trabalhando muito para estar lá no segundo turno. Agora, acho difícil a gente fazer uma associação com a velha política, com as mesmas práticas. O que a gente sempre vai olhar quais são as ideias, quais são os princípios, quais são os valores para julgar se faz sentido ou não se associar. Porque, de fato, o projeto do Novo é uma proposta diferente. É uma proposta de tirar isso que está aí para fazer uma sociedade, um Estado que funcione. E eu acho muito pouco provável, olhando aí o que a gente tem, quer dizer, as mudanças que a gente quer vindo dos políticos que a gente tem. Cada dia que passa eu fico mais certo disso, porque são sempre os velhos roteiros, as velhas práticas, as velhas posturas, e com isso a gente não muda. O Bolsonaro, para mim, é uma incógnita, porque ele está aí há 30 anos como congressista. Eu não consigo olhar no currículo dele nos últimos 30 anos e olhar nada que me diga assim, bom, ele deu prova que isso aqui ele vai fazer bem, ele tem essa visão, ele pensa dessa forma. Pelo contrário, até muitas das coisas que ele votou no passado são contrárias ao que ele diz hoje adotar, que é uma política mais liberal. Então, não tem esse casamento e é difícil você realmente fazer essa identificação, porque quando questionado ele transfere as respostas para outras pessoas. Então, você fica também na dúvida quais são as reais convicções que ele tem, né? O que a gente gostaria de criar no processo, primeiro, é interessante o seguinte, dos programas sociais que tem o Bolsa Família é aquele que direciona a maior quantidade de recursos para os mais pobres, para os 20% mais pobres. Então, eventualmente, juntar alguns outros programas no Bolsa Família, a gente entende que faz
faz sentido, né? E o que a gente gostaria de melhorar, e aí está muito ligado à educação, é de fato permitir que as pessoas tenham mais oportunidades e possam, ao longo do tempo, deixando de precisar do programa, né? No Brasil, no passado, a gente sempre comemorou muito, o governo comemorava a quantidade de pessoas que entravam no Bolsa Família, a gente acha que tem que comemorar a quantidade de pessoas que saem. Então, realmente dá uma cidadania plena. Então, a gente gostaria de melhorar isso, criar mais portas de saída, e aí não tem jeito, tem que ser via educação, capacitação técnica, para que as pessoas, ao longo do tempo, pudessem ir não necessitando mais do programa. Olha, Lula eu descarto totalmente que vá para o segundo turno. Se o Lula nem for para o segundo, mas se ele for candidato, quer dizer, alguém que está condenado, a gente falou muito aqui de segurança, de criminalidade. Que exemplo a gente vai dar para uma nação quando um candidato à presidência da República é alguém que foi condenado por corrupção, ainda tem 6 ou 7 processos contra ele. Então, eu não entendo ainda a gente não ter bloqueado essa candidatura. Inclusive, o Novo pediu uma impugnação, o Partido Novo entrou com um pedido de impugnação no TSE contra a candidatura do Lula. O mínimo que a gente pode fazer é dar bons exemplos para a sociedade, especialmente para os mais jovens. No segundo turno, é um pouco disso que eu falei aqui. A gente vai trabalhar para estar no segundo turno e vamos avaliar quais são as ideias, se faz sentido apoiar alguém, se por acaso a gente não tiver, mas não estamos trabalhando com esse cenário agora, porque qual é o desejo da população e por que 60% das pessoas ainda não se definiram no voto espontâneo? Porque as pessoas querem renovação, elas não aguentam mais a velha política, elas não aguentam mais, a gente viu isso agora. Só para pegar um exemplo, a gente terminar no negócio do SPC, né? A gente viu essa discussão toda sobre o SPC e a gente aí tem um grupo que diz o seguinte: olha, o SPC, um grupo é o que está no poder que trouxe essa situação que a gente tem hoje, um governo cheio de burocracia, crise econômica, as pessoas ficaram desempregadas e não conseguiram pagar. E um segundo grupo que vem com ideias mirabolantes, como o Ciro Gomes, dizendo o seguinte: não, a gente vai comprar essa dívida toda dos bancos e refinanciar para você. Ele não está resolvendo a vida de quem deve, ele está resolvendo a vida dos bancos privados, que ele vai fazer isso com os bancos públicos. Vai dar dinheiro para os bancos privados, assumir a dívida. Então, nenhuma das duas ideias funciona. O que a gente tem que trazer são ideias novas. Dizer o seguinte: a gente vai fazer um modelo de Estado tal que você consiga trabalhar, que você consiga empreender e, consequentemente, você tenha recursos para pagar a sua dívida. Então, por isso tudo é que a gente está muito confiante de que a gente pode entrar numa faixa numa etapa de crescimento exponencial do novo. Esse vai ser o nosso trabalho.